Som desativado para música. Bora. Você sabe o que é Mojang? Você sabe o que é ou já ouviu falar no sistema de escrita Braille? Inventado pelo francês Louis Braille, esse é um sistema de leitura e escrita tátil utilizado por pessoas cegas no mundo todo. Oiê, eu sou Amanda Moraes, sejam muito bem-vindos ao canal Luz Câmera Amanda. Aqui eu falo sobre música, acessibilidade, inclusão e vida diária. Se você se interessa por esses temas, já se inscreve e ativa as notificações para sempre ser avisado que eu postar um vídeo novo. Aproveita também e já me segue nas redes sociais, @eu.amandamoraes no Insta e no TikTok. Os links das minhas redes também estão na aba sobre desse canal, tá bom? Para falar sobre a história da criação do sistema Braille, eu preciso, antes de qualquer coisa, falar sobre o próprio Louis Braille, até porque a história desses dois, assim, do Louis e do sistema Braille, estão diretamente conectadas. Então eu preciso falar um pouquinho sobre o Louis Braille. Escuta só. Louis Braille. Pintura de Louis Braille, um homem idoso com cabelos grisalhos e curtos. Ele usa um casaco escuro com gola branca. Na pintura, ele está com os olhos fechados e uma expressão serena. Nasceu em Couvet, na França, em 4 de janeiro de 1809. E até então, ele não tinha nenhum tipo de deficiência visual. Ele enxergava perfeitamente. O que aconteceu foi que, quando Louis tinha 3 anos, ele estava brincando na oficina do pai dele com uma ferramenta pontiaguda que era utilizada ali para perfurar couro. E aí Louis perfurou o olho com essa ferramenta, o que causou um grave ferimento. E aí o garoto passou por um tratamento ali para tentar sarar esse ferimento, o que não deu certo, o olho dele acabou infeccionando e essa infecção passou para o outro olho. E aí aos 5 anos, Louis infelizmente acabou ficando totalmente cego. Aí tu me pergunta, Tá, mas quando, como e por que o Lui criou esse tal sistema Braille? aos 10 anos, Louis conseguiu uma bolsa de estudos aí para a primeira escola para cegos do mundo, o Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris. E nessa época, o método de leitura utilizado pelos cegos era um método chamado Valentine Ouïe. Retrato de Valentine Ouïe, um homem de meia idade com cabelos grisalhos. Na imagem, ele está usando uma camisa branca com babados, um casaco escuro e uma peruca branca com cachos nas laterais. Sua expressão é séria. Esse método consiste em livros impressos em letras grandes e em relevo, tipo letras grandes mesmo, assim, enormes. Só que o que é que acontece? Esse sistema permitia que as pessoas cegas fizessem a leitura do material, porém eles não conseguiam escrever utilizando esse método. Além disso, existiam poucos livros impressos nesse sistema e os professores desse instituto, de Paris, faziam os alunos repetirem as lições que eram aplicadas como forma de aprendizagem, tipo uma decoreba básica. Por causa dessa dificuldade aí nesse método, Louis estava no instituto utilizando esse método e ele achava eu acho também, ele achava meio impossível, e aí foi quando ele decidiu aprofundar os estudos dele a fim de desenvolver um método mais amplo que facilitasse o acesso à educação de pessoas cegas, Então, até a gente chegar ao método que a gente tem hoje, o sistema Braille definitivo, ele foi desenvolvendo alguns formatos, que foram sendo testados por ele, por amigos, por estudiosos e outras pessoas próximas ali a Louis Braille que também tinham esse interesse em facilitar esse acesso de pessoas cegas à educação. E uma dessas pessoas que testaram, assim, que tiveram proximidade de Louis, testaram esse método, foi o capitão da artilharia do exército de Luís XIII, Charles Barbier. Fotografia em preto e branco no formato oval de Charles Barbier. Homem de meia idade com cabelo curto e escuro penteado para trás. Ele está usando um casaco escuro e uma camisa branca com lenço preso ao pescoço. A fotografia tem um fundo desfocado. Barbier contribuiu muito, gente, para a pesquisa de Louis. Por quê? Barbier possuía um sistema de sinais em relevo que ele utilizava para transmitir ordens para os soldados ali no período da noite. Esse sistema era conhecido como sonografia.
E aí foi justamente nesse sistema que Louis se inspirou, se baseou, para desenvolver um sistema de escrita para pessoas cegas. Mas, como nada na vida é fácil, né? A gente tem que passar por provações e tudo mais. Louis percebeu, assim, de imediato que esse sistema não ia dar muito certo. Por quê? Embora esses sinais pudessem ser lidos com a ponta dos dedos, ele não podia ser memorizado por sua complexidade. Era bem complicado, porque para escrever uma única palavra era necessário uma quantidade imensa de sinais. Então, Louis percebeu que ele precisaria aí fazer alguns ajustes ou talvez modificar muita coisa para conseguir deixar esse sistema mais prático, mais intuitivo para pessoas cegas, né? Com essa constatação em mente, Louis começou a procurar aí soluções para que o método a ser criado fosse mais prático e com menos combinações, possibilitando representar as letras, pontuações e números. E então, em 1824, com apenas 15 anos, ele concluiu a base do seu sistema. E é importante ressaltar que, enquanto ele desenvolvia essa pesquisa, ele continuava tendo aulas de música, inclusive ele era completamente apaixonado pela música clássica, e por causa disso, ele acabou desenvolvendo dentro do próprio sistema de escrita Braille um sistema de escrita musical para pessoas cegas, chamado musicografia Braille, que inclusive eu vou falar sobre essa musicografia Braille em outro vídeo. E como esse sistema Braille funciona? O seguinte, o sistema consta de 6 pontos em relevo, dispostos na vertical em 2 colunas com 3 pontos cada uma dessas colunas. E a gente chama essa disposição de cela Braille. Ilustração de uma cela Braille. A imagem consiste em um cartão retangular azul com 6 círculos brancos colados nele, dispostos em 2 colunas. Dentro de cada círculo branco, há um círculo menor vermelho com um número preto escrito, representando cada ponto da cela Braille. Os números estão dispostos da seguinte forma. Primeira coluna, ponto 1, abaixo, ponto 2, abaixo, ponto 3. Segunda coluna, ponto 4, abaixo, ponto 5, abaixo, ponto 6. E a diferente disposição desses 6 pontos permite a formação de 63 combinações ou símbolos para escrever textos em geral, anotações científicas, partituras musicais, além de escrita estenográfica. Para aperfeiçoar o método, Louis continuou se dedicando e em 1838 ele publicou a Pequena Sinopse de Aritmética para Principiantes. No ano seguinte, ele publicou um novo método para representação por sinais de formas de letras, mapas, figuras geométricas e símbolos musicais. E no último método publicado, em 1839, Braille deu o nome de grafia pontilhada. Apesar desse método ter sido aperfeiçoado, né, e muitos estudantes terem se adaptado, houve muita resistência por parte de professores mais conservadores, né, sempre tem, e eles continuaram lecionando por meio do sistema Valentine-Louis. O sistema Braille só foi realmente aceito a partir de 1843, quando o Instituto mudou a sua sede e o novo diretor oficializou o uso desse sistema, e aí ele começou a ser disseminado em toda a Europa. Mas, infelizmente, o Louis Braille não conseguiu aí acompanhar o crescimento do sistema que ele desenvolveu, porque aos 16 anos ele contraiu tuberculose e, conforme ele foi ficando mais velho, a situação foi ficando mais séria, né, mais grave. E aí, em 1852, com apenas 43 anos, o Louis Braille acabou falecendo. Já no Brasil, o sistema de escrita Braille foi introduzido em 1854 através de José Álvares de Azevedo. Fotografia em preto e branco de José Álvares de Azevedo. Ele está vestindo um terno escuro, gravata borboleta, camisa branca e óculos escuros. Ele tem cabelo também escuro, costeletas e bigode. Na fotografia, ele está com expressão séria. José era cego e a família dele enviou ele para esse instituto na França, onde ele aprendeu o sistema de escrita Braille. E olha que interessante, gente. Em 1850, José conseguiu uma audiência com Dom Pedro II, que autorizou que fosse fundada uma escola de educação de cegos. E aí, em 1854, foi fundado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que é o atual Instituto Benjamin Constant, que fica no Rio de Janeiro.
Agora algumas informações importantes. Como homenagem a Louis Braille, o Dia Mundial do Braille é comemorado no dia 4 de janeiro, que é o dia do aniversário dele, né? E aqui no Brasil, o Dia Nacional do Braille é comemorado no dia 8 de abril. Mas agora me diz aí, tu já conhecia o Braille? Tu já sabia de toda essa história da sua criação? Tu conhece alguém que utiliza o Braille ou que tu tem vontade de aprender ou conhece alguém que tem vontade de aprender? Me responde aqui nos comentários. E se tu gostou desse vídeo, já deixa o teu like para me ajudar, vai me ajudar muito. E compartilha, manda para todos os teus amigos para que essa história chegue a mais pessoas.